E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans, estou de volta aqui no Disparada para mais uma entrevista. Mais uma vez, tenho o prazer de receber aqui para conversar com a gente sobre Petrobras, o engenheiro especialista em petróleo, ele que tem um currículo vasto, conhecido por todos os brasileiros como um grande nacionalista, Paulo César Ribeiro Lima, que já esteve comigo recentemente aqui no Disparada e que hoje vai falar com ênfase para essa situação da RELAM. Paulão, bem-vindo de volta aqui ao Disparada. Ô, Wellington, bom dia, né, a você, bom dia a todos os ouvintes aí do canal, do portal Disparada, que agora é Disparada só, né? E é um prazer estar aqui no Disparada com vocês para falar um pouquinho aqui sobre a questão da Petrobras, da desconstrução da Petrobras, né? Da venda de metade do Parque Nacional de Refino e com uma ênfase aqui na venda, né? Da RELAM, que já foi anunciada, né? Já foi anunciada que ela já foi vendida para um fundo, né, dos Emirados Árabes, o Mubadala, né? Que chama Capital Mubadala. Isso aí, Paulão. O valor dessa venda, no seu artigo, que foi publicado aqui a semana passada no Disparada, foi o presente de Páscoa que você trouxe para a gente, porque informação também é presente, né? Mesmo quando ela não é uma boa notícia, ela não deixa de ser um trabalho que foi feito de apuração, com detalhes, riqueza de detalhes, como é peculiar. E na descrição do texto que chama esse vídeo aqui, vai ter o link também chamando esse seu artigo muito bem fundamentado, e você fala da discrepância entre aquilo que foi colocado para o próprio TCU como preço mínimo e o que foi entregue, né? O valor que foi uma doação para a importância de um patrimônio como a RELAM. Eu que sou baiano, né, e sei da importância da RELAM, não apenas do ponto de vista histórico, por ter sido a primeira refinaria do país, etc., mas cidades foram criadas ali, famílias foram constituídas ali por causa desse movimento financeiro, empresas cresceram no entorno, economia aquecida de cidades, não só da cidade que cedia ali, mas todo um conjunto de cidades ao redor, e o próprio estado da Bahia e o Brasil, por consequência, né, com uma refinaria como a Landulfo Alves, e a gente vê esse descaso com o patrimônio público, com a história do país. Se não há memória, não há nada sendo respeitado, principalmente o dinheiro do povo, não é, Paulão? Então, falar um pouquinho sobre a Petrobras, sobre a importância do refino, né? A importância do Parque Nacional de Refino. As empresas de petróleo, né, as grandes empresas, elas são integradas, são verticalizadas e são do poço ao posto, né? Estão passando pela área de exploração e produção, pela área do refino e pela área da distribuição. Infelizmente, a Petrobras já não é mais do poço ao poço, porque a BR, por um valor também irrisório, foi privatizada, né? Mas o que eu digo é o seguinte: às vezes nem o valor é tão importante, né? O importante é você ter a sua marca no posto, né? As empresas são conhecidas pelos seus postos. Nenhuma grande empresa fica sem a distribuição, sem a sua bandeira nos postos, né? E muito provavelmente daqui a algum tempo a bandeira desses postos não vai ser mais BR, vai ser outra bandeira, porque não é mais uma empresa Petrobras, é uma empresa privada, né? Por isso que eu digo que o senhor, que atualmente é presidente da Petrobras, mas que está de saída, felizmente, ele não teria emprego em nenhuma empresa de petróleo no mundo pela sua, vamos usar um termo aqui, incompetência, né? Talvez não seja incompetência, mas eu prefiro que seja incompetência, que é mais amigável até do que outros termos, né?
Mas não só a distribuição, né? O refino também é importantíssimo. A RELAM foi constituída até antes da Petrobras, né, em 1950, Petrobras, a lei de criação de 1953. Mas a RELAM foi integrada ao parque de refino da Petrobras com a lei, né, 2004, 1953, que estabeleceu o monopólio estatal do petróleo, incluído aí o refino, né? Então, a Petrobras, a partir, né, desse monopólio, construiu um parque nacional de refino. E a última grande refinaria mesmo, né, foi construída em 1980, a Revap, a refinaria do Vale do Paraíba, mas também foi inaugurado o segundo trem de refino, em 2014, da REMEX, em Pernambuco. Então, mas a grande construção do Parque de Refino foi até 1980. E essas refinarias, elas são complementares e elas atendem mercados específicos, regiões do país específicas, né? Então, existem verdadeiros monopólios regionais. Então, no Rio Grande do Sul, a Refap é um monopólio regional no Rio Grande do Sul. No Paraná, tem a Repar, monopólio regional do Paraná e em Santa Catarina. Na Bahia, em Minas, tem a Regap, refinaria Gabriel Passos. Na Bahia, tem a RELAM, refinaria Andulfo Alves. Então, você tem um mercado cativo na Bahia. E como é que você constrói esse mercado cativo? Você tem o terminal, que o maior é Madre de Deus, mas você tem os terminais terrestres, e esse terminal ele recebe o petróleo. Esse petróleo recebido no terminal Madre de Deus é um petróleo produzido pela própria Petrobras, que é produzido, né, principalmente no pré-sal hoje, mas também no pós-sal. A Bahia já foi produtora de petróleo, grande produtora, mas hoje não é mais. Então, esse petróleo vem da bacia de Campos, da bacia de Santos. E é um petróleo de baixíssimo custo, né? Principalmente do pré-sal. É um petróleo de baixíssimo custo. Então, nós temos o petróleo, né, chegando, então, no terminal Madre de Deus, né, que é próximo à refinaria Landulfo Alves, e esse petróleo é estocado, é armazenado, né, e depois ele é refinado, ele é processado na refinaria Landulfo Alves, e você produz aí uma gama enorme de produtos, né? Esses produtos mais conhecidos são o diesel, a gasolina, o óleo combustível. E a RELAM é interessante que ela produz ela tem até uma unidade de lubrificantes e parafinas. E tem o que a gente chama de parafina, grau alimentar, né? Food grade, né? Grau alimentar. Então, ela atende ali todo o mercado da Bahia, né? Principalmente de diesel e de gasolina, né? E como é que você atende o mercado da Bahia? Você, perto da refinaria, você tem as bases, né? Então, vou citar aqui as bases, bases primárias, né? Tem uma base lá em São Francisco do Conde, o próprio município da RELAM, Jequié e Itabuna, né? E também tem bases secundárias, interligadas a essas bases primeiro. Então, tem nas bases secundárias, tem aqui Luiz Eduardo Magalhães, em Juazeiro, e Aracaju, também atende Aracaju, tem uma base secundária, então não atende, é um monopólio estatal, regional, que atende também Aracaju, o estado de Sergipe. Bem, processado o petróleo e distribuído os combustíveis, os derivados do petróleo, a partir do refino do petróleo, você tem os derivados, né? Então, você abastece através de polidutos. São oleodutos que transportam vários produtos, que vão até essas bases. Então, você tem ali a refinaria, tem os dutos, tem as bases e a distribuição para todo esse mercado cativo, tá certo? E é um mercado cativo
onde você poderia atender, né, esse mercado com baixíssimos preços. Por quê? Porque a Petrobras tem um baixíssimo custo de extração e tem um baixíssimo custo de refino e também um baixíssimo custo de transporte. Então, você poderia atender com baixo preço. Infelizmente, a Petrobras está praticando o chamado preço de paridade de importação, que não é baixo, porque mesmo com tudo isso que eu disse, a Petrobras cobra como se a gasolina, como se o diesel fosse importado. Então, isso é um absurdo, né? O preço de paridade de importação é um absurdo. E há, de certa forma, uma informação que não é verdadeira, né, de que a Petrobras pratica paridade internacional. Não, ela não pratica paridade internacional. Ela pratica preços mais altos que o do mercado internacional. E muitas pessoas falam que PPI é preço de paridade internacional. Não é. E a gente assistiu uma audiência pública onde uma pessoa do CAD falou preço de paridade internacional. O presidente do CAD. Então, você vê o país que... Você tem uma ideia do país que a gente vive. Né? Bem, quando você tem monopólios regionais, como é o caso da Petrobras, que tem monopólios regionais, você deve ter preços regulados. Os preços no Brasil deviam ser regulados. E desde 2002, ainda no governo Fernando Henrique, os preços no Brasil não são regulados, os preços são livres. Bem, isso no governo Fernando Henrique, que defende o livre mercado, né? Apesar de ser social-democracia, realmente foi um modelo extremamente liberal de preços livres, totalmente incompatíveis, né? Esses preços livres com os monopólios regionais, que são monopólios até naturais. Ninguém vai construir outra refinaria na Bahia. Né? Mas, infelizmente, nos governos também, depois do Fernando Henrique Cardoso, nos governos Lula e nos governos Dilma, nunca se discutiu a regulação dos preços no Brasil. Nós mantivemos uma legislação de preços livres. Com preços livres, o presidente da Petrobras faz o que quer. Então, os presidentes da Petrobras, né, e o governo fez o que quis com a Petrobras durante os governos Lula e Dilma, e depois o governo Temer e o governo Jair Bolsonaro também, o presidente da Petrobras, o próprio governo, faz o que quer. Então, a primeira coisa que a gente tinha que ter muito claro aqui é que os preços no país devem ser regulados. Por quê? Porque nós temos monopólios regionais e monopólios de baixo custo. Por uma decisão, na minha visão ideológica, a Petrobras decidiu vender metade do parque de refino. E a Relan está na venda da metade do parque de refino, tá certo? Tinha lá uma contenda com um inquérito lá no CAD, né, que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, né, tinha uma contenda lá no CAD, e antes que a contenda, que o inquérito chegasse ao final, a própria Petrobras tomou a decisão de comunicar ao CAD que ia vender metade do parque de refino. O CAD achou ótimo, né? Até pela visão liberal, né? E a visão totalmente equivocada de pessoas que realmente não conhecem, talvez. Né? Vamos falar incompetência e ignorância para não usar outros termos, né, para os conselheiros do CAD. Né? Mas o fato é que eles acharam ótimo, né? E alegam que vai ter concorrência. E que não tinha concorrência porque a Petrobras estava vendendo abaixo do preço de paridade de importação. Olha, a Petrobras pode vender muito abaixo do preço de paridade de importação e ter lucros altíssimos mesmo. Então, o CAD
por meio de uma falsa competição, falou que os importadores estavam perdendo mercado e que a Petrobras precisava ser competitiva no mercado competitivo, com preços de paridade de importação. Aí você vê a cabeça dos conselheiros, né, do presidente do CAD, né? Quer que o povo brasileiro pague um preço como se a gasolina e o diesel, e o GLP, né, fosse importado. Então, o brasileiro paga R$100. Eu paguei R$100. Agora, felizmente, para mim, eu posso pagar R$100 num botijão de 13 quilos de GLP. Para o pobre, isso representa fome, deixar de alimentar bem. Então, é de uma crueldade e de uma maldade as cabeças teoricamente pensantes, né? Ou pensantes com outros objetivos, né? A gente nem sabe o que passa por cabeças que chegam a ser até doentias, né? Paulão, você é uma pessoa extremamente elegante, está aí falando de incompetência, o que certamente no seu íntimo você gostaria de externar um lesa-pátria, né? Um crime lesa-pátria é o que está acontecendo no Brasil diante dessa sua exposição inicial. Eu pego aqui 2 exemplos recentes, né? Um na China, que descobriu reservas recentes de gás e de petróleo, e toda a produção, transporte, refino e distribuição, todo esse complexo vai ser destinado aos chineses, né? Ao povo chinês. O Estado chinês assume essas novas riquezas para o bem do seu país e do seu povo. Primeiro exemplo. Aí pegamos o exemplo recente também, no caso de Moçambique, onde foram descobertas riquezas recentes, reservas de gás de elevada qualidade. Além disso, você que também é bom de minerais, né? de minérios, perdão, minérios e todas as riquezas que saem do solo e etc., você sabe que eles também descobriram rubis e diamantes. E aí o que acontece? Invasão do país, né, através de mercenários sul-africanos, instabilidade através desses grupos que chamam de terroristas, né, Estado Islâmico, né, que eles chamam, não é nem Estado e nem Islâmico, né, é tudo mercenário, né, tudo mercenário que usam a religião para discriminar um povo. Então, e aí Moçambique seriamente ameaçado diante desse impasse. O próprio governo já admitiu que vai precisar de ajuda dos países da SADC para fazer frente a essas ameaças. No Brasil não precisou disso, não precisou de arma, não precisou. O Brasil tem Guedes com a caneta na mão. A arma mais perigosa do mundo é a caneta de Guedes, ô Paulão. Com a caneta de Guedes, ele destrói todo o nosso país. E ele está destruindo, e ele é sádico, ele ri, porque ele sabe que essa produção de miserável, hoje, inclusive, eu postei no meu Twitter, depois de ter conversado com um expressivo nome da economia aqui na Suécia, sobre o futuro do Brasil. Ele fez um alerta bem, mas muito grave, de que o Brasil poderá ter o maior número de desempregados do mundo este ano ainda, se continuar nesse crescimento de desemprego, que é assim, ele disse que é uma coisa que nem numa guerra se registrou algo tão parecido. E essa imprensa cínica que nós temos no Brasil pega um camelô e diz que o cara é empreendedor. Meu irmão, empreendedor é o cacete. O cara não tem acesso a nada, a direito nenhum, não tem estabilidade de nada, não tem segurança nenhuma. Que empreendedor de quê, minha gente? Isso é um desempregado em desespero. Camelô é desempregado em desespero. E é essa consequência que nós temos quando temos um Guedes entregando as nossas riquezas, quando temos uma oposição tão canalha que comenta
playlist de Netflix, comenta Big Brother, comenta tudo menos o essencial. E quando eles percebem que a coisa está muito ridícula, aí eles pegam um caso realmente absurdo, um assassinato de alguém, um maltrato a uma criança e etc., que é absurdo e tem que ser comentado, mas eles transformam isso num tema que ocupa por uma semana a nossa sociedade, quando nesse intervalo de uma semana está passando a boiada do outro lado, com entrega do patrimônio público e gerando mais miséria, e essas mortes da Covid foram normalizadas porque o povo brasileiro virou bicho. O povo brasileiro está virando bicho, precisa pensar no próximo alimento, não consegue planejar o dia seguinte. E é isso, é Guedes, é essa política, Paulão. Eu tenho uma visão, né, que o grande problema do Brasil, né, não é tanto o Guedes e nem tanto o próprio governo, né, o presidente. Eu não gosto nem de personalizar muito. Eu personalizo aqui um pouco o presidente da Petrobras, porque por causa, né, do que é a minha área, então mas nem isso eu devia fazer, né? O problema do Brasil, na minha visão, é muito mais sério do que pessoas, né? Ou o problema é de pessoas, mas que fazem com que as instituições, na questão econômica, não funcionem, ou funcionem contra o interesse público. Então, eu vou citar aqui duas instituições: o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal de Contas da União, porque a destruição da Petrobras está sendo feita com base em um acórdão ilegal do Tribunal de Contas da União, que estabeleceu a sistemática de venda das refinarias, né? Da própria RLAM. A RLAM está sendo vendida por um procedimento sem licitação, um procedimento estabelecido pelo Tribunal de Contas da União. Uma ilegalidade absurda, evidente, porque nós temos a Lei 3.303, que estabelece lá o princípio constitucional da licitação. Mas quem endossa essa sistemática do TCU é o Supremo Tribunal Federal. Agora, é o que você disse, né? Na questão aí, em outras questões, eles entram, fazem, tem até boas ações, não nego as ações dele. Mas o problema é na questão econômica, né? Então, o problema é muito mais grave, né? E nós vamos para a imprensa brasileira, né? A mídia brasileira, aí o problema é gravíssimo, né? E eu fiz doutorado na Inglaterra e acompanhei um pouco, né, durante 3 anos e meio, né? Eu acompanhei a mídia, né? As eleições, os jornais, a televisão, né? E a grande diferença que eu vi, né, no meu retorno ao Brasil é a qualidade da mídia. É uma mídia... Não tem nem palavras para a mídia brasileira, né? Então, o que está acontecendo no Brasil é gravíssimo, né? E nós não vamos sair dessa situação, é o que você disse. Eu realmente sou muito pessimista, né, com o futuro do Brasil, porque o que está acontecendo aqui, e eu já falo isso desde sempre, né? Eu fui consultor legislativo da Câmara dos Deputados e fui consultor legislativo do Senado Federal, cargos que eu consegui por concurso público, né? Então, eu fui servidor público. E tudo que eu estou dizendo aqui a respeito de Petrobras, de contratações, de regulação de preços, né? Isso aí eu digo desde sempre, né? Eu passei no concurso da Câmara em 2002, né? Então, o problema também é da oposição, né? O problema do Brasil é... Eu não queria nem entrar, porque eu sou tão pessimista com o Brasil, né, atualmente, né, com o processo eleitoral, né, com essa polarização, né, que existe no Brasil. Eu não vejo realmente, não sou muito otimista. Mas vamos voltar aqui ao caso vamos voltar aí ao caso da RLAM.
quais as consequências imediatas que o povo brasileiro irá sentir a partir dessa entrega da RELAM, Paulão? O que eu digo é que, com a venda da RELAM, né, nós vamos substituir o monopólio estatal, porque a Petrobras ainda é estatal, nós vamos substituir um monopólio estatal de baixo custo por um monopólio privado do fundo Mubadala de alto custo. Por quê? Porque esse fundo ele não produz petróleo no Brasil. Esse petróleo, mesmo que compre no Brasil, que importe, vai ter um custo muito alto, que é a própria matéria-prima. O petróleo está aí, o Brent está na faixa aí hoje de $63 o barril. Então, não tem como você ter um baixo custo. O valor, apesar de eu não dar tanta importância, né, é um valor muito baixo, né, e eu queria fazer aqui alguns comentários sobre o valor da venda de 1,65 bilhão de dólares. Esse valor é muito baixo, por quê? Porque a RELAM tem uma capacidade de refino de 333 mil barris por dia. Existe uma regra, uma receita de bolo que a gente estima para investimento numa unidade de refino, só de refino, que é o seguinte: se você tem uma refinaria de 333 mil barris por dia, você vai multiplicar por 10 e vai chegar a um preço de investimento necessário para produzir isso de 3,33 bilhões de dólares. E só a refinaria que está sendo vendida, está sendo vendido todo esse complexo, os terminais, os 4 terminais, o terminal fantástico, o terminal marítimo, né, Mar de Deus, 669 quilômetros de dutos, oleodutos, polidutos, diversificados, os terminais também terrestres, e mais ainda, está sendo vendido um mercado cativo. Eles estão comprando o mercado cativo. Então, eu estimo aqui, por baixo, né, eu estimei aí no artigo, que isso teria um valor de 4,2 bilhões de dólares. Está sendo vendido por 1,65 bilhão de dólares. A própria Petrobras tinha estimado, né, um preço-alvo, e o Tribunal de Contas acompanha. A sociedade não acompanha nada, porque não tem licitação, a gente não fica sabendo de nada, né? A gente fica sabendo através de notícias que vazam na imprensa. Mas foi dito aí, né, que a Petrobras tinha estimado mais de 3 bilhões. Então, está em discussão no TCU essa venda por 1,65, que estaria abaixo dos 3 bilhões estimados pela própria Petrobras. E a gente espera que a unidade técnica do TCU se manifeste pela suspensão da venda, né? Porque tem assinatura, e o Brasil virou uma colônia tão ridícula que nem o português é usado mais, né? Eles chamam de assinatura de signing. Então, tem a fase do signing, que é a assinatura, que já ocorreu, mas tem a fase do closing, que é o fechamento da operação, que ainda não ocorreu. Então, existe uma esperança de que a unidade técnica do TCU não permita o chamado closing, né, que é o fechamento da operação. Né? Então, existe uma esperança ainda. E outra coisa importante, né, é que essa venda está sendo realizada com o presidente e um conselho de administração e uma diretoria executiva que estão deixando a Petrobras agora. Né? Vai ter reunião dia 12 de abril para uma grande mudança. Então, ao apagar das luzes dessa... Né? Então, eu faço até aqui um apelo até ao presidente da República, né? que também suspenda, né? que entre nesse circuito e suspenda a venda da RELAM.
Mas, então, voltando à questão do preço e as consequências para o consumidor baiano, né, e também sergipano. Né? Bem, como eu disse, nós temos um monopólio estatal de baixo custo, e eu defendo uma regulação que considere os custos e que a empresa seja lucrativa. Eu nunca defendi que a Petrobras não fosse extremamente lucrativa. Nem vou defender que essa empresa também não seja lucrativa. Né? Porque as empresas, se o sistema é capitalista, as empresas têm que dar lucro. Mas quando você faz uma regulação por custo, né, você poderia ter um preço nesse monopólio regional baixíssimo. Com o monopólio privado, o custo vai ser muito alto, porque o custo da matéria-prima já é alto, o custo de refino tende a ser mais alto que o da Petrobras, né? E ainda vai ter que recuperar o investimento feito. Né? Apesar de ser baixo, porque está comprando todos os terminais, todos os UTs, a unidade de refino e o mercado cativo. Então, realmente, como você colocou, é um preço, na minha visão, irrisório, né, para todo esse conjunto aí de ativos e de bens. Né? Bem, se a gente partir do princípio que vai continuar o monopólio regional e vai continuar, e que o preço vai ser regulado, o comprador simplesmente apresentaria uma planilha de custos muito alta. Então, não há possibilidade mais de o preço ser baixo. Acabou. É preço de paridade de importação para cima. Hoje há possibilidade. E até quero fazer menção aqui a um projeto de lei do deputado Nereu Crispim, do PSL. Ele apresentou um projeto de lei para a regulação dos preços no Brasil. Então, um deputado do PSL está apresentando um projeto de lei para regular preços que nos governos anteriores não foi apresentado, mas ele está apresentando. Então, eu penso que o foco, a discussão tem que ser feita no Congresso Nacional. E não é nem o presidente da República, nem o Guedes, nem o presidente da Petrobras. Eu penso também que o presidente da República... Mas, Paulão, desculpa interromper. Você sabe, quando eu interrompo com muito respeito. Né? Quando eu mencionei o Guedes, é porque eu sou muito prático na minha análise. Né? Quem apresenta a política de governo é o Guedes. Ele, se tivesse a mínima sensibilidade em relação à geração de emprego, à defesa dos interesses nacionais e defesa dos interesses do Brasil, ele não estaria praticando essa política que eu, inclusive, né, você sabe muito bem disso, sou visto como o desafeto do PT, porque faço críticas muito duras a essa política, a ter um Levi, a ter um Meirelles. Né? Quem tem um Levi e um Meirelles não pode se apresentar como partido de esquerda. Porque ser de esquerda é apresentar uma proposta econômica de esquerda. E não vestir roupa vermelha, gorrinho do Che Guevara e chumbo no povo, como está acontecendo. Ser de esquerda não é um estereótipo. Ser de esquerda é praticar uma política humana, uma política que pense na vida, que pense na família. E não é com política compensatória de Bolsa Família, de Bolsa, não, são conquistas consolidadas que são incorporadas pela sociedade através de uma educação permanente para que, ao mudar um governo, não seja a cabeça de um louco a desfazer toda uma estrutura social, como nós vemos. A cada mudança de governo no Brasil, destrói o tecido social do país, porque não existe consciência política, não existe cidadão, existe consumidor ou eleitor no Brasil, e é essa minha crítica personificada, porque no Brasil não discute política, discute fulanos, existe a fulanização do Brasil. Então, desculpe interromper, mas eu queria fazer a minha defesa com todo respeito à sua exposição. Eu acho que a gente está concordando, só que eu expus de outro jeito. A gente tem que mencionar aqui que o PT, que os governos do PT tiveram a sensibilidade de impedir que a população pagasse altos preços pelos combustíveis.
Mas tem um equívoco gravíssimo para mim, que é você não discutir com a sociedade, não ter uma lei que estabeleça os mecanismos, que estabeleça a regulação dos preços. Então, como os governos do PT deixaram os preços livres, entra o governo Temer ou entra o governo Bolsonaro, eles têm uma legislação livre. Então, o governo do PT partia do princípio, talvez, que eles iam ficar no governo para sempre e que eles eram a lei. Eles podiam fazer o que eles queriam e que isso não ia ter repercussão. Então, isso tem repercussões gravíssimas. Quando você deixa os preços livres, quando você há uma mudança, realmente não existe política pública. Existem decisões de governo sem nenhuma transparência. Nos governos do PT, os preços eram livres e não tinha nenhuma transparência nas decisões sobre os preços. E as consequências foram muito graves, né? Porque você tem o quê? Você tem tem preços livres. Mas então, né, o que é importante? É importante deixar muito claro aqui que nós vamos ter um monopólio regional privado na Bahia e em Sergipe, um monopólio privado de alto custo, sem possibilidade de voltarmos a ter preços acessíveis para a população. Então, o povo baiano, o povo também de Sergipe, vai pagar muito caro, qualquer que seja o preço de venda. Né? Porque a gente pode ir também para outra lógica. Mas o Tribunal de Contas da União pode estabelecer, então, um preço de 4, de 3 bilhões, e aí é vendido. Para a população, não vai resolver o problema também. Né? Tem que ter clareza disso, porque se ela for vendida por 4 bilhões, o custo do investimento é muito elevado também para quem comprou e vai ser repassado para os preços. Então, aqui, o importante é a gente discutir uma política nacional de refino, uma política nacional de preço de combustíveis, né? E discutir seriamente as coisas, né? Porque o que existe no Brasil, né? E aí eu digo, não é só pessoas, é uma sociedade, né? É uma sociedade incapaz de fazer discussões sérias em qualquer instituição. São impossíveis discussões sérias no TCU, no STF, na mídia brasileira de grande alcance. O Brasil não é discutido seriamente. Né? Então, essa é a mensagem que eu queria passar aí para você, para os amigos aqui do Disparada, né? E me colocar aí à disposição. Paulão, eu quero agradecer a você por mais uma exposição maravilhosa. Eu sou muito grato por esse debate. Quero que o nosso público tire as próprias conclusões, né? Porque eu não posso esperar do público aquilo que eu critiquei no outro. Eu espero que cada um desenvolva a sua capacidade de exercer a sua cidadania. E a cidadania é exercida a partir da comparação, do confronto de ideias, pensamentos, informações, para que você possa chegar à sua própria conclusão e exercer a sua cidadania. Não apenas usar o seu título de eleitor, não apenas ser considerado um consumidor que hoje tem poder de compra e amanhã pode não ter, como estamos vendo aí nessa história recente do Brasil. Então, Paulão, muito obrigado, espero que haja o mínimo de sensibilidade, né? É bem complicado aguardar a sensibilidade de quem está falando de leite derramado com 4.249 mortos em um dia. Mas, quem sabe, né? Há uma sensibilidade, porque se a pandemia da Covid-19, né, que está matando aí mais de 4 mil por dia no Brasil, está assim, sendo tratada dessa maneira, você imagine o intangível, né, que é a consequência dessa destruição que nós estamos testemunhando diariamente
e que não tem sido debatida com a devida atenção. O Brasil está perdendo o patrimônio público, o Brasil está perdendo os bancos, o Brasil está perdendo toda a sua capacidade de competitividade e a consequência é desemprego, miséria. E esse pessoal que tem aí uma boçalidade de achar que é europeu, que é norte-americano, e olha só esses exemplos como parâmetro e referência, comece a olhar para o Congo Democrático. Eu já venho falando sobre a congolização do Brasil há muito, você me conhece e sabe que essa expressão eu trouxe com muita propriedade, porque conheço, né? Olha aí o Congo Democrático e olhe outros exemplos africanos, né? Os piores. Não estou falando aí de Ruanda atual e de alguns países, né, do Egito, né, que estão tentando fazer uma coisa bem melhor. Eu estou falando mesmo ali daquela Etiópia que fez Michael Jackson reunir cantores para fazer We Are the World, né? Eu estou falando desse nível, porque miséria é isso aí, né? Destruição do Estado, destruição de toda uma possibilidade de competitividade, vai dar nisso aí. Não me venha com esse papo de meritocracia com camelô. Camelô é um desempregado em desespero. E eu tenho respeito por ele, que está lutando de uma maneira honesta para sobreviver. Mas não vamos pegar essa honestidade dele e transformar isso num exemplo de sucesso. Não, isso é um exemplo de desamparo. Certo? Então, era isso que eu queria dizer. E sou grato mais uma vez, Paulão. As portas estão abertas aqui. Muito obrigado, viu? E agradeço muito a oportunidade, né, por estar aqui, por ter esse espaço aqui para expor as minhas opiniões, né? E é espaço esse que é muito restrito na mídia brasileira, né? Que tem como objetivo realmente desinformar, alienar, né? Talvez o grande adversário do povo brasileiro, né, seja a própria mídia, né? Porque um país só existe a partir da construção da cidadania, né? E com uma mídia como a nossa, né? Agora, tem muitos outros problemas, né? O problema de falta de cidadania no Brasil, né, na minha visão, também tem muita correlação com a ausência dos grandes investimentos necessários, né, na educação básica, né, na escola mesmo, que forma cidadãos, né? E eu acho que o próximo presidente da República, né, devia focar muito na formação cidadã no Brasil. É isso aí. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Prazer todo meu, Paulão. Muito obrigado a você. Eu conversei aqui com Paulo César Ribeiro Lima e o currículo dele está exposto aqui no texto de chamada desse vídeo. Eu espero que você tenha gostado dessa conversa. Eu voltarei em mais um vídeo, mais uma entrevista a qualquer momento aqui no Disparada. Um grande abraço e até a próxima.